Então, saber mais detalhes do que aconteceu. A gente sabe o quanto o Rio Grande do Sul e os amantes de futebol estavam aguardando esse encontro, o primeiro encontro numa Libertadores, mas que lamentavelmente terminou com 4 expulsões de cada lado, uma super confusão. As imagens estão aí para mostrar também, e talvez o peso da imagem seja ainda maior, né? Conversávamos sobre isso também. Essa reunião, essa audiência aconteceu por videoconferência, dadas as condições que a gente está vivendo, e claro que há preocupação também para os dois times, porque são jogadores importantes que, porventura, podem ficar até um mínimo de 5 jogos. Então, eu vou pedir para o Leonardo iniciar, em cima do que foi baseada essa defesa do Grêmio e o que vocês estão esperando desse julgamento. Seja bem-vindo, Leonardo. Muito boa noite, Bibiana. Boa noite a Gláucia. Boa noite, Alex. Boa noite ao Gustavo Juren. Boa noite muito especial a todos os telespectadores e uma saudação carinhosa à torcida do Grêmio Futebol Porto Alegrense. De fato, Gláucia, as imagens aí, até a tua manifestação me oportuniza dizer inicialmente que esta confusão ela foi muito mais plástica do que efetiva. As imagens acabaram gerando um efeito no momento muito dando uma dimensão muito maior do que de fato foi. Ela foi uma confusão. A Copa Libertadores tem um modo muito próprio de se jogar. Essas confusões não são raras acontecer em jogos de Libertadores. Em jogos de Libertadores nós vemos não raras vezes os jogadores baterem escanteios protegidos por um escudo da polícia, o que é lamentável, não deveria ser assim, mas ela tem esse modo próprio. E digo que ela foi muito mais plástica, esta confusão, do que efetiva, porque não houve nenhum ferido, não houve nenhuma lesão, o árbitro não precisou chamar a polícia para intervir. E, claro, em função do tamanho da confusão e dos dois bancos de reserva terem se envolvido, acabaram sendo expulsos 4 jogadores de cada lado. A defesa do Grêmio, muito técnica, muito bem produzida pelo departamento jurídico, comandado pelo Dr. Nestor Heine, com todos os valorosos colegas advogados internos do Grêmio, se baseou primeiro num histórico. O Grêmio não tem um histórico de violência nas Copas Libertadores, foi campeão em 2017 jogando um futebol absolutamente leal. Então, nas edições seguintes, da mesma forma, chegou às semifinais jogando este futebol propositivo, na bola. Então, esse foi um dos pontos que destacamos na nossa defesa. E os outros pontos foi também isso, mostrando que alguns jogadores, sequer dos expulsos, sequer no caso do Grêmio, tiveram envolvimento. O PP, por exemplo, o único envolvimento do PP foi ter sofrido aquela falta, aquela carga e ter reclamado ao juiz. Então, começou, vamos dizer, por aí a nossa defesa técnica, que foi reforçada depois também com argumentos na videoconferência realizada. A gente teve, pelo lado do Grêmio, a expulsão do PP, relembrando aqui ao Fã de Esportes, Caio Henrique, Luciano e o Paulo Miranda, que desses 4 jogadores talvez é o que apareça mais nas imagens aí, que o Grêmio já espera também uma punição maior, embora esteja tentando reduzir essa punição também. Para o Internacional, doutor Gustavo, obviamente que também é interessante tentar mesmo a absolvição de algum dos jogadores, e há, pelo que a gente conversou, o entendimento de que pelas imagens parece que foi muito pesado, e esse é um argumento também do Internacional, né, da rivalidade entre as duas equipes, que não foi preciso a entrada da polícia militar no gramado, não teve nenhum jogador machucado. Então eu queria que você compartilhasse conosco um pouco da defesa do Internacional, que contou, além do depoimento dos 4 jogadores, com o testemunho do Sarrafiore, é isso? Exatamente, Bibiana. De fato, quando se escuta ou se lê que a partida terminou com 8 jogadores expulsos, né? E se tem a impressão que houve uma grande briga, um fato grave, enfim, uma confusão generalizada. E na realidade isso não condiz com o que aconteceu, né? Então parte do nosso trabalho foi o de colocar os fatos da maneira exata como aconteceram e não como constou de forma
genérica, imprecisa e até incorreta no relatório do árbitro, né, mostrando que, inclusive comparam no vídeo, né, primeiro, uma partida, um confronto inédito em Libertadores, né, com muita tensão, muita pressão. Houve, nos parece evidentemente, uma contribuição do árbitro para o que aconteceu, seja pelo modo como ele vinha conduzido o jogo, seja pela sua demora ou omissão em interferir quando iniciou aquela discussão entre o PP e o Moisés na lateral esquerda do campo do Inter, e que ao final culminou com ele, inclusive, aplicando cartões injustamente, de uma forma aparentemente para compensar e equilibrar as duas equipes, sem ter realmente visto o que aconteceu. E a expulsão do Victor Cuesta seria talvez o melhor exemplo, né, porque as imagens mostram claramente que ele não se envolveu em confusão ou não agrediu nenhum dos seus colegas, e daí o testemunho do Sarrafiori, que na verdade foi quem, de uma forma até um pouco desajeitada, acabou esbarrando no Caio Henrique, fazendo com que o Caio Henrique tropeçasse no Cuesta e vindo os dois a cair. Né? Os dois, portanto, não se agrediram, não se envolveram em confusão, né? Apenas foram ao chão em função desse lance, que o Sarrafiori esclareceu, né, ontem aos juízes durante as audiências. E a nossa expectativa, portanto, e o nosso trabalho, só para concluir, Gláucia, foi no sentido de procurar justamente a absolvição ou uma pena até de advertência aos atletas, né? Porque, de fato, como bem referiu o Leonardo, não houve agressões, não houve feridos, não houve necessidade de intervenção do departamento médico, da polícia, enfim, a coisa se resolveu por si só, né? E só não se resolveu antes porque o árbitro demorou em interferir.